Então, acho que a gente podia começar lendo. Ele tem aquela apresentação que é super bonita, né? Acho super bonito aquilo. É como se fosse uma homenagem, ao mesmo tempo que é uma lembrança do refúgio, né? Tem ali na página 2, né? Então, no início do sutra diz assim, né? Dharma, incomparavelmente profundo e misterioso. É raramente encontrado, mesmo em centenas de milhares de milhões de ciclos universais. Isso é muito impactante, né? É a nós agora facultado vê-lo, ouvi-lo, aceitá-lo e guardá-lo. Possamos nós compreender verdadeiramente as palavras do Tathagata. Possam as virtudes decorrentes da leitura deste sutra recair sobre todas as coisas e todos os seres vivos, para que eles possam seguir conosco o caminho do Buda. Então essa é a inspiração, né? A motivação da gente estar fazendo isso. Hoje a gente vai continuar ali no subitem número 5, onde diz o paramita do zelo e da perseverança, né? Em sânscrito, Virya Paramita. Uma outra tradução que a gente vai encontrar é que é chamada paramita ou perfeição, energia constante, né? É uma outra tradução que a gente utiliza, né? Então ele coloca zelo e perseverança. Essa é uma tradução do chinês, né? Mas a gente vai encontrar também outras versões em que essa paramita específica, né, Virya, ela diz respeito à energia constante. A energia constante é um tema que toca a todos nós, né? Porque a gente vê que é o ponto que a gente escorrega fácil, né? Continuidade, né? Fácil a gente escorregar na continuidade. Eu lembro Peter Webb, né? Uma figuraça. Peter Webb. Peter Webb é um australiano que estudou com Bill Mollison. Bill Mollison é o fundador da permacultura. O Peter Webb mora no Brasil há muitos anos. Ele é uma figuraça. Ele morou acho que uns 15 anos numa floresta em Minas Gerais, sem acesso à luz, à água, nada assim, né? Ele é o tipo de ser que tu tem a maior certeza do mundo que se ele sair para dar uma caminhada na mata e ele não voltar, ele vai deitar debaixo de uma árvore e os doentes vão lá e vão cobrir ele, assim, vão proteger ele, né? Porque ele tem um olhar assim muito xamânico assim para as coisas, né? E ele oferece atividades, né, ligadas à permacultura, né? E ele conhece um pouco do budismo também, né? Ele é casado com a Bel César. Figuraça ele. Uma vez eu fiz um curso com ele estava contando, né, que ele morou na Europa há muitos anos também, antes de vir para o Brasil. Ele tinha essa sensação de que a Europa, as pessoas tinham muito elemento terra, né? No sentido de que lá as coisas tendiam a serem mais estáveis, assim, né? Duravam mais, assim. Pro bem e pro mal, né? Então, eu fico lembrando, né, aquele time, o Manchester, né? Eles demitiram o treinador depois de 27 anos, né? Onde é que no Brasil tu vai ver um time de futebol que mantém um treinador por 27 anos? Isso para nós, assim, o cara tá um ano lá, já estão pensando em aposentar ele, né? Já tá há muito tempo, a torcida já não aguenta mais, né? Para nós é meio difícil essa coisa, assim, calma, sempre, né? Então ele se deu conta, só que no Brasil vocês são muito terra e ar, desculpa, fogo e ar. Vocês são muito criativos, vocês têm soluções, assim, impensáveis, vocês têm ideias interessantíssimas, só que vocês não conseguem tocar aquilo assim, sem pressa, né? Vamos indo devagar, um passo depois do outro. E lá, quando tem muita terra, é difícil a pessoa ter ou seja, ter uma flexibilidade, né? Ter uma maleabilidade para ter ideias criativas e arte. Assim. Então ele estava dando esse diagnóstico assim xamânico, né, do Brasil, né? Então isso tudo está ligado, né, um pouco à noção de energia constante, né? Então aqui isso é o caminho do Bodhisattva, né? Então é a quarta paramita, né? A gente já olhou a generosidade, que é a primeira paramita, depois vem a moralidade, depois vem a paciência, então vem a energia constante. Então a energia constante ela é crucial para nós, né? Então o caminho do Bodhisattva, o Bodhisattva dentro do seu treinamento, da sua prática, o que ele vai oferecer é isso.
Então, o Bodhisattva treina a generosidade. Muito interessante esse método, né? Porque o treinamento é justamente oferecer, né? O Bodhisattva, esse é o treinamento do Bodhisattva. Não existe um treinamento na perspectiva do Bodhisattva que ele treina alguma coisa que é dele, isso aqui não. Isso aqui é meu, ninguém encosta. O treinamento do Bodhisattva não existe isso. O treinamento dele já é alguma coisa em relação. Clara. Não que as coisas não sejam sempre em relação, mas para o Bodhisattva, para o caminho do Bodhisattva, isso é óbvio. Isso está muito consciente. Então, o treinamento dele já é de saída aquilo que ele está oferecendo. Enfim, o caminho do Bodhisattva é isso. Então, o primeiro ponto é generosidade. Tu não tem como você pensar que isso não acontece em relação, né? Moralidade, então também tem uma noção da intersubjetividade uns com os outros, né? Paciência assim, sozinho não, paciência com aqueles que nos chegam até nós. E energia constante também, né? A gente perseverar, né? Só que o Sutra do Diamante, ele vai sempre produzir uma espécie de tensão no jeito usual que a gente tem de olhar para isso, né? Porque, por exemplo, no sentido usual do Sansara, energia constante, ela também é uma virtude. Então, no caminho espiritual, a energia constante, né, a zelo, perseverança é uma virtude, né, a gente conseguir continuar com as práticas, né? Isso é considerado um ponto muito importante, né, tanto é que parte do treinamento é esse, né? No Sansara também, né? Então, dentro do Sansara, a pessoa que tem energia constante leva umas vantagens, assim, dentro dos jogos, né? Agora, dentro do Sansara, o que acontece, né? A noção de energia constante, ela está ligada muitas vezes a uma sensação tem uma identidade um pouco pesada que está tentando manter aquilo. Então, se vocês olharem, sempre tem alguma identidade nossa que tenta manter algo. Que pode ser que em algum momento aquilo comece a ficar um pouco pesado demais, a gente já não aguenta. Então, a energia constante, mesmo que às vezes a gente entenda que é legal, aquilo às vezes pesa demais para a própria identidade. Então, aqui é interessante, né? Ele vai trazer isso na perspectiva do caminho do ouvinte, e aí ele vai trazer isso nessa perspectiva que ele está oferecendo aqui, né? Ou seja, ele vai explodir o caminho do ouvinte, não vai sobrar nada. A gente fica meio mal porque a gente se identifica com o caminho do ouvinte. A gente é pego nesse ponto, né? Porque o caminho do ouvinte não é uma escola lá de alguém, não é isso. O caminho do ouvinte é o caminho baseado na identidade. Como a gente só sabe esse jeito? Quando o Buda chega, né? Aquilo explode, a gente fica meio sem saber o que fazer, né? Mas aqui, isso é interessante, né? Ele vai tensionar exatamente o ponto da identidade. Então aqui é uma abordagem bem específica, né? É uma abordagem específica de trabalhar as 6 perfeições no contexto no contexto das identidades, né? Não que isso seja alguma coisa menor, isso não é uma coisa menor, mas isso não é, dentro do mundo, né? A gente vai precisar de outros meios hábeis também. Né? Então aqui é um meio hábil muito interessante, porque aqui ele vai iluminar isso de um jeito que a gente não costuma parar para pensar muito, né? Essa é a grande virtude desse sutra, né? Então ele vai seguir aqui no diálogo com o Subhuti, né? O que eu acho muito legal, porque o Buda que faz pergunta para o Subhuti, né? O Buda ele fica assim, só alfinetando o Subhuti. Né? Então não devia ser fácil ser aluno do Buda, né? Imagina. Aí o Buda vira para o Subhuti e pergunta, e aí Subhuti, o que pensas? Se houvesse tantos rios Ganges como existem grãos de areia no Rio Ganges. Então, Rio Ganges é grande, pessoal. Se vocês forem lá, é grande. Ele é extenso, né? Porque ele vai nascer na divisa quase com o Tibete e ele atravessa a Índia. Ele é muito grande. Largo também, é um rio muito largo, né? Lembra os rios brasileiros, assim. Aí vocês imaginam, né? Tantos rios Ganges como existem grãos de areia no Rio Ganges. Seriam esses rios muito numerosos? Aí o Subhuti diz, não, extraordinariamente numerosos, meu senhor. Aí o Buda continua, então Subhuti, supondo que houvesse esses rios, quão incomensuráveis seriam seus grãos de areia?
E ainda Shubut, se um discípulo bom e piedoso, seja homem ou mulher, pudesse ofertar como donativo uma quantidade tal dos 7 tesouros igual à dos grãos de areia, seria muito considerável o retorno em bênçãos e méritos que ele receberia? Então ele fez uma oferenda gigantesca, né? Ela é relativa ao tamanho dos grãos de areia dos rios Ganges, multiplicado numa progressão aí que eu não sei quanto que seria, né? Aí, ou seja, vamos pensar que tem uma bênção que advém do fato dele estar fazendo essa oferenda. E aí é grande esse retorno de bênçãos e méritos que ele vai receber. Aí o Subhuti diz, não, muito considerável, meu senhor, com certeza. Aí o Buda diz assim, Subhuti, se algum outro discípulo, após haver estudado e observado mesmo um único stanza, ou seja, um único verso dessa escritura, e explicá-la aos outros, seus méritos e bênçãos serão maiores. Então aqui ele nos deixa um pouco sem chão, né? Porque, por exemplo, dentro do Sansara, a nossa mente ela tem uma tendência um pouco extremista, né? Então é fácil a gente começar a pensar, né? Bom, então é o seguinte, vamos abandonar esse negócio aí de participar de trabalho voluntário, né? Tem escala de condução de alguma coisa, né? Tem que fazer faxina. Te abandona essa parte, né? Pega o textinho, fica lá e a princípio a iluminação vem, né? Então isso seria a gente cair para um outro extremo, né? Então tem o extremo da gente olhar para as coisas e não ver elas de um modo profundo, que é o fato da gente simplesmente fazer, imaginando que algum produto vai surgir dali, no caso a iluminação. E o outro extremo é então a gente desconsiderar a causalidade das coisas e correr para uma coisa absoluta. Então o nosso desafio vai ser sempre o quê? Vai ser fazer as atividades que a gente precisa fazer com esse olhar que ele está trazendo aqui, né? Então isso vai ser sempre o nosso desafio. Aí ele vai seguir, né? Além disso, Subhuti, se algum discípulo em algum lugar ensinasse mesmo um único stanza, um único verso dessa escritura, esse lugar se tornaria um chão sagrado e seria reverenciado e enriquecido pelas oferendas dos deuses, devas e espíritos, como se fosse um pagode sagrado. Vocês veem que essa palavra pagode é antiga, né? Ou um templo. Então, o que seria enriquecido pelas oferendas dos deuses, né? Isso significa que o local ele vai se tornar um local favorável para a prática. Então, ele vai ser um local agradável, né? Então, pensar as plantas vão crescendo, a temperatura do local, ela é condizente para a pessoa praticar. Então, as circunstâncias externas, elas se tornam favoráveis para a prática, né? Então, esses lugares, eles ficam mais fáceis da pessoa conseguir parar um pouco para poder contemplar isso, né? Então, isso que ele está dizendo aqui, né? Como se houvesse uma proteção sutil, assim, que começa também a acontecer nesse lugar, né? Um templo. Muito mais sagrado se tornaria o lugar se o discípulo estudasse e observasse toda a escritura. Então, se um verso já vale, né? Imagina a escritura inteira. Então, aqui ele está tentando nos convencer, né? Não sei se vocês estão percebendo. Esteja certo, Shubhuti. Tal discípulo teria êxito em atingir e anotar a Samyak Sambodhi. Isso é a iluminação, anotar a Samyak Sambodhi. E o lugar onde essa escritura fosse reverenciada se tornaria semelhante a um altar consagrado ao Buda ou a um de seus honrados discípulos. Então tem esse ponto, né, que o local começa a se tornar sagrado, né? Porque é alguma coisa que está totalmente fora do samsara. Isso aqui é fora do samsara. Então tem um valor que a gente não consegue mensurar, porque mensurar diz respeito ao samsara. A gente tem padrões, a gente tem unidades de medida, a gente tem instrumentos de valoração e assim por diante, mas todos eles são dentro do samsara. Isso aqui explode um pouco a bolha do samsara. Então não tem como encaixar, né, isso que ele está dizendo aqui.
Ele segue. O Sr. Buda continuou. Subhuti. E caso houvesse algum discípulo bom e piedoso, bom e caridoso, homem ou mulher, que por seu zelo em praticar a generosidade estivesse decidido a sacrificar sua vida pela manhã, ou ao meio-dia, ou ao entardecer, em tantas ocasiões quantos são os grãos de areia do rio Ganges, se estas ocasiões se repetissem por centenas de miríades de kalpas, kalpas são sim ciclos universais, né? É uma unidade de tempo inconcebível. Seriam grandes suas bênçãos e méritos. Isso aqui é uma coisa um pouco impactante para nós, né? Porque pensa assim, né? Eles vão se sacrificar, né? Tirar a vida. Então existem, né? Hoje, no, vamos dizer assim, tempos modernos, né? Para nós é um pouco estranho esse tipo de espiritualidade. Mas se a gente for orar em outros lugares do mundo, né? Especialmente em outros tempos, né? Não era tão incomum, né? A gente encontrar uma conexão com o que a gente vem a chamar de espiritualidade ou religiosidade que tivesse uma visão de sacrifício do próprio corpo incluída, né? Então, na Índia antiga haviam muitas tradições espirituais em toda a Ásia, né? Mesmo aqui, né? A gente não fala daqui uma vergonha, né? Os povos que viviam aqui e vivem ainda, né? Eles também têm os seus jeitos de ver as coisas, né? Então, mesmo se a gente olha um filme super bonito, né? O Nome da Rosa, a gente vai ver, né? Aquelas cenas, né, medievais, assim, né, de uma religiosidade muito dura, né? Em que eles se castigam, né? E é como se a purificação ela viesse de uma coisa que vai sendo chicoteada no corpo. O corpo vai sendo purificado porque tu vai espremendo ele, né? Uma visão um pouco estranha, assim, né? Então, o Buda aqui, ele está dialogando com essas visões também, né? Que existiam naquele tempo enquanto ele estava vivo, né? E, eventualmente, não é uma coisa tão antiga, né? Só vocês olharem, assim, né? A própria noção de sacrifício moderno que a gente tem, né? Ou seja, a gente tem uma tendência um pouco a construir um mártir, né? Aquela pessoa que acordou cedo de manhã e que ficou de jejum, né? E que deu ralou, assim, né? Então, aquilo tem que vir algum retorno, né? Porque, enfim, tá doendo, né? Então, a gente espera que da dor vai vir alguma coisa, né? Então, a gente tem um pouco o sacrifício, né? Então, ainda que a gente talvez não veja tantos exemplos assim, né? Explícitos, né? Mas a gente tem essa mentalidade do sacrifício um pouco embutida dentro, né? Então, ele está se perguntando aqui junto do Chubut, né? Bom, e aí esses praticantes que estão se sacrificando, né? Eles vão se sacrificar tantas vezes quanto existem os grãos de areia no Rio Ganges. E aí eles vão acumular bênçãos e méritos, né? Aí o Chubut diz, não, certamente, esses bênçãos e méritos seriam muito grandes, né? Certamente, senhor Buda. Aí o Buda diz assim, supondo, Chubut, que um outro discípulo venha a observar e a estudar essa escritura, em pura fé, suas bênçãos e méritos seriam ainda maiores. Por quê? Porque aqui a pessoa está olhando para além do próprio samsara, né? Então ela não está entrando no jogo da causalidade dentro do caminho espiritual, mas ela está iluminando a causalidade, ela está iluminando. Então, bênçãos e méritos incomparavelmente maiores que a lucidez, né? Aí ele vai além, né? Então isso aqui, se a pessoa jogar a luz nisso, né? Aí o Buda diz assim, e se ainda um outro discípulo, além de observar e estudar essa escritura, no Sutra do Diamante, por exemplo, zelosamente explicá-la aos outros e copiá-la e fazê-la circular, suas bênçãos e méritos seriam ainda muito maiores. Então aqui vocês observem, né? Entra zelosamente é uma maneira dele introduzir de novo a noção da energia constante, né? Da perseverança. Ou seja, se é para a gente perseverar em alguma coisa, que a gente consiga perseverar na visão, né? A gente consiga perseverar na familiarização com a visão da coemergência, a visão da vacuidade, né? Isso que ele está dizendo aqui. Agora, tem uma outra coisa, né? Porque, por exemplo, o grande mérito desse sutra, né? O grande mérito dessa abordagem
é que ao invés de reforçar uma identidade da pessoa, no mínimo a pessoa começa a duvidar se ela acha que sabe quem ela é. Se der tudo certo, a pessoa também fica com uma dúvida, assim, né? Será que eu sei quem eu sou, né? Isso é sinal que está funcionando o estudo, né? Porque aonde é que eu estou indo, né? Porque é justamente isso, ele vai tirar um pouco o tapete nosso, da gente estar firmemente contra um javali, assim. Tem essa imagem do Zen, tem que arrumar de novo, eu vi uma vez. Uma imagem do Zen super bonita, né? Uma imagem do Zen de um templo, né? De um templo budista. Aí eles fizeram um monte de javali sentado em lótus, um do lado do outro, bem retinhos, assim, né? Isso somos nós, assim, né? Então, o mérito desse ensinamento aqui é que ele está justamente explodindo isso, né? Ele, de um jeito ou de outro, né? O tanto que a gente conseguir, mas ele está fazendo a gente ultrapassar a noção de ser apenas a partir de uma identidade fazendo algo para chegar em outro lugar, que é o jeito que o Sansara funciona, né? A gente tem metas e para bater as metas a gente precisa de energia constante. Então aqui ele está colocando isso num outro patamar, né? Tá botando, se é para colocar energia constante, que a gente coloque na lucidez, né? Da gente se familiarizar com a lucidez, da gente oferecer a lucidez para os outros, né? Ou seja, que os nossos encontros a gente tenha energia constante de manter a lucidez nos encontros. Então o mérito disso é inestimável, né? Então não significa que a gente agora descobriu que pronto, isso aqui é o que dá mérito, né? Então agora a gente começa a imprimir e começa a deixar na caixinha de correio das pessoas, né? Mas que a gente consiga praticar isso, né? E tanto quanto aquilo for útil, né? A gente oferece isso. Mas isso vai vir do tanto que a gente conseguir olhar isso, né? Então é uma outra abordagem, né, dessa dinâmica de energia constante, de lucidez, né? Aí ele vai explicar para o Subhuti, né? Ele vai dizer assim, em outras palavras, Subhuti, essa escritura ela está investida com uma virtude e poder que é inestimável, ilimitado e inefável. O Tathagata, o Buda, elucida essa escritura só para aqueles discípulos que aplicadamente e perseverantemente buscam a perfeita vivência de Anuttara Samyak Sambodhi, da iluminação, percorrendo os estágios de compaixão que caracterizam o Mahayana. Então, interessante, ele não explicava isso para todo mundo, né? Isso é uma coisa dos tempos de hoje, né? Isso está super aberto, né? Mas antigamente não era assim, né? Isso não era explicado abertamente. Não que fosse alguma coisa assim, petit comité, né? Só os que eu gosto, os que eu não gosto, não, né? Não era nesse sentido. Era porque a pessoa tinha que estar no ponto de ouvir aquilo, né? Do contrário, aquilo não vai funcionar, aquilo talvez só piore. É tipo a nossa situação querendo falar do budismo para nossa família, né? Os nossos amigos. Aquilo talvez não vá dar certo, né? Então, ou seja, a pessoa tem que estar no ponto para ouvir aquilo, senão vai dar confusão, é certo, né? Então, a pessoa tem que estar no ponto, né? Então, ele vai dizer, só para aqueles discípulos que aplicadamente, perseverantemente buscam a perfeita vivência de Anuttara Samyak Sambodhi, percorrendo os estágios de compaixão que caracterizam o Mahayana. Então, isso aqui é um pouco estranho, né? Porque o Buda, imagina, se o Buda ia dizer Mahayana, né? Isso veio depois, né? Não foi o Buda que inventou esse negócio. Mas aí vocês observem, né? Quando os discípulos se tornarem capazes de observar e estudar com zelo e fé, então aqui de novo energia constante. Quando os discípulos se tornarem capazes de observar e estudar com zelo e fé essa escritura, ou seja, a gente, o próprio Buda, explicá-la aos outros e circulá-la amplamente, o Tathagata reconhecerá e apoiará até que eles tenham sucesso em adquirir as virtudes inestimáveis, ilimitadas e maravilhosas. Então não é que o Buda está olhando para nós assim, torcendo, né? Vai que vai dar certo. Né? Ele não está fazendo isso. O Buda que o Tathagata reconhecerá é uma dimensão de lucidez que começa
a surgir na mente da pessoa, né? Seu Tathagata, reconhecendo, né? Ou seja, é a mente de Buda da própria pessoa, não um Buda em algum lugar, né? Porque se começa, de repente o texto começa a falar de um Buda em algum lugar, aí o texto se contradiz por completo, né? Peraí, né? Agora tem um Buda em algum lugar. Mas é a natureza de Buda da pessoa que começa a aparecer para a própria pessoa. Então, começa, isso já é o sucesso, isso já é dando certo, né? O dando certo é isso, não é que tem alguma circunstância causal que acontece que a pessoa vai dizer, não, então tá, acho que é um sinal. Não necessariamente, né? Mas é o aspecto da própria lucidez estar surgindo dentro da pessoa. Então ele vai dizer, tais discípulos, esses que estão zelosamente, né, assim, com energia constante, estudando, praticando esse texto, eles vão compartilhar com o Tathagata a sua tarefa de compaixão, o seu retorno de Anuttara Samyak Sambodhi. Então, ele é mais ou menos assim, é como se a nossa mente fosse se tornando a própria mente do Buda, isso que ele está dizendo aqui. Né? Ou seja, vão compartilhar com o Tathagata a tarefa de compaixão. E esse é o trabalho do Buda, né? Esse é o emprego dele. Né? Então, sem que a gente imagine, a gente vai começar, se der tudo certo aqui, a gente começa a fazer isso acontecer também, né? Ou seja, ele está dizendo que, enfim, a gente vai se tornar um Buda. Esse é o caminho para isso acontecer, né? Então, ele está dizendo o caminho para isso acontecer é seguir isso que está sendo descrito aqui. Né? Os discípulos vão compartilhar com o Tathagata a sua tarefa de compaixão, o seu retorno de Anuttara Samyak Sambodhi, na própria iluminação. E por que Subhuti? Essa promessa, ela está limitada aos discípulos do Mahayana. Então aqui começa a surgir umas coisas assim, meio estranhas, né? Por que só para os Mahayana está liberado a iluminação e para os outros não, né? Aí aqui o Buda diz assim, dizem que foi o Buda que falou, né? Tem esse ponto aqui. Né? Aí o Buda diz assim, é porque os discípulos Hinayana ainda não foram capazes de libertar a si mesmo de concepções arbitrárias de fenômenos tais como eu, outros, seres vivos e uma alma universal. E, portanto, eles ainda não são capazes de observar e estudar com fé e aplicação e explicar essa escritura aos outros. Então, o que são as concepções arbitrárias de fenômenos? É simplesmente a dualidade, né? A pessoa não se dá conta da coemergência. A pessoa não suspeita da coemergência. Só que a definição de Hinayana dele aqui é muito ampla, né? Porque, enfim, se a gente olha para o copo parece separado, a gente foi para o Hinayana. Pronto, é mais ou menos isso, né? Então ele não está assim, dizendo que os Hinayanas são uma classe de ser específico, né? Hinayana, aqui nessa definição dele, é, todo instante em que a gente olha para as coisas como estando completamente separadas, né? Ou seja, a gente não percebe que a gente está se relacionando com a nossa própria mente. Né? Ou seja, a gente vai precisar descortinar o fato de que a gente, quando se relaciona com o mundo, com o outro, a gente está se relacionando com a nossa mente nesse momento. Né? Porque o outro é completamente separável da nossa mente. Né? O outro é inseparável da nossa estrutura kármica, da nossa energia de ação, do nosso impulso. Né? O outro é totalmente inseparável disso. Né? O mundo ele está totalmente na dependência das paisagens que a gente anda. Né? Aí o mundo ele vai surgir de uma cara ou de outra. Não existe uma coisa separada, né? Então, é o que ele vai dizer. Agora, pode ser que existam tipos, né, de práticas em que as pessoas, elas, de certo modo, vão deixar isso muito sério, né? Ou seja, porque elas vão fazendo práticas e elas vão obtendo resultados ali dentro, elas podem começar a imaginar que isso é tudo. Então, isso já é um tipo de limitação também, né? A pessoa talvez não estar aberta para poder transcender a própria sensação de sucesso da prática que ela está fazendo. Então, aí isso pode ser um obstáculo, né? Então, isso é a transição do Hinayana para o Mahayana. Só que esses textos, né, eles começam a ser escritos, como a gente está encontrando aqui, por volta de uns 500 anos depois da morte do Buda.
Então, interessante, né? O período de surgimento de Jesus Cristo também, né? Então, foi um momento, acho que bem auspicioso aquele, né? Porque é o momento que houve os grandes concílios Mahayana, que os textos começam então a ser escritos, né? De modo, os sutras assim começam a surgir com mais ênfase, né? Então, essas definições de Mahayana, Hinayana, elas começam nessa época, né? Até então isso não existia de modo estruturado, né? Como a gente vai encontrar hoje. Mas são simplesmente definições de como que as pessoas vão digerir os ensinamentos, né? Elas vão escutar, elas vão praticar também. Então, isso é uma explicação que ele dá aqui, disso está limitado, né? Então, ele vai dizer assim, ouve Shubhuti, o lugar onde essa escritura for observada, estudada e explicada, se tornará um chão sagrado, ao qual incontáveis devas e anjos trarão suas oferendas. É muito comum o Sutra do Diamante ser utilizado na inauguração de templos, por exemplo. Ou seja, o primeiro ensinamento que é oferecido num templo, né, logo que ele é consagrado, né, se usa essa expressão, consagrado. Porque a consagração é assim, tem tijolos, né? Tem tijolos, tem cimento, tem tinta. Mas assim, não é oficial, né? Então tem que ter uma cerimônia em que aquilo é oficializado, né? Então aquilo é oficializado como um templo. Agora todo mundo, tu conta para todo mundo que aquilo é um templo, tu faz uma cerimônia. É tipo casamento, né? Aí tu tem que chamar um monte de gente, dizer, olha, agora nós vamos olhar desse jeito, vocês entenderam? Aí tu conta para todo mundo, aí todo mundo fica sabendo. Aí tu tem uma, não é que a cerimônia em si é o ponto, né? Mas tem uma transição de olhar que acontece naquele momento. Essa transição de olhar, ela precisa ser contada para os outros, para que os outros não achem que está disponível, né? Vamos pensar assim, né? Então também, né? Que a pessoa quando olha para aquelas paredes do templo, ela não acha que está disponível para ter outras ideias sobre o que fazer ali. Né? Então tá dito, não, isso aqui é um templo e pronto, não vamos fazer um bailão aqui dentro. É um templo. Então até ali podia qualquer coisa acontecer, né? Então, quando tem as consagrações, é muito comum usar esse texto aqui. Né? Então, porque tem muito mérito, né? Muito mérito, né? Ou seja, você está fazendo, você está consagrando, você está iniciando já com essa visão aqui que ele está trazendo, né? Isso é muito especial. Tais lugares, não importa como humildes eles sejam, eles serão reverenciados como se fossem templos famosos e pagodes, aos quais incontáveis peregrinos virão oferecer suas práticas espirituais e incenso. Então começa a surgir um magnetismo, né? É muito interessante esse processo, né? Do magnetismo, porque ao mesmo tempo que o magnetismo ele é totalmente coemergente, né? Ou seja, o magnetismo não existe nas coisas por si só, as pessoas começam esse papo meio viajandão, assim, né? Tem uma energia aqui nesse lugar, né? A gente chega aqui, você está sentindo, aí começam uns papos, assim, né? Então, começa pelo poder, né, da consagração e pelo poder, né, da coemergência, começa a acontecer esses efeitos especiais, né? Então, o Buda diz, né, o Buda também, ele dá força, né, ele diz assim, e sobre eles, né, sobre esses peregrinos, né, e sobre esses templos que praticam e contemplam esse texto, pairará uma nuvem de devas, né, de deuses, né, e anjos, que os aspergirá com oferendas de flores celestiais. Bonito, né? A gente imaginar a nossa casa, assim, né? A gente está aqui estudando, tá caindo essas coisas, assim, né? Um pouco isso. Então, ele é curto, né? Eu acho curto esse paramita da energia constante, mas foi isso, né? Foi o quinto. Desculpa, o quarto paramita, né? Energia constante. Aí, só para vocês terem um paralelo, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui no chat uma... Ah, no blog da Bodhisattva tem uma
um conjunto de traduções, eu botei aqui, né, das 6 perfeições pela Tenzin Palmo, né, Jitsuma Tenzin Palmo, que é super bonito, né, porque ela não vai necessariamente falar dessa perspectiva aqui, porque não era a proposta dela, né, mas ela dá uma visão interessante, né, sobre as 6 paramitas, né. Então eu compartilhei ali com vocês no link, né, do chat, vou mandar por e-mail depois pro pessoal. É uma visão muito interessante dela da energia constante, né? Ou seja, mesmo que não tem nada para ser atingido, é preciso praticar, né? Porque se a gente não praticar, a gente não vai descobrir que não tem nada a ser atingido. A gente só vai ficar com informação. Então, ela vai falar sobre isso, né? Que é super interessante. O fato das coisas serem do jeito que os ensinamentos nos apresentam não significa que o movimento para reconhecer aquilo não precisa ser feito, né? Então, ela vai usar o exemplo ali nesse texto de pessoas que têm talento, assim, né? A pessoa tem talento para música, né? Ela tem uma naturalidade, né, para tocar um instrumento e assim por diante, mas não significa que ela não vai precisar praticar aquilo por talvez anos a fio, né? Ou um esportista, né? Então ele vai ter que treinar, o mínimo que seja, né? Senão ele começa a ter problemas. Então, mesmo que a pessoa tenha um dom, vamos dizer assim, né? Tem um talento para aquilo, mesmo que seja para meditação, para o estudo, se ela não dedicar um tempo para aquilo, aquilo não vai florescer. É como se a pessoa tivesse uma semente que não, por ela não cuidar direito, aquilo não vai brotar. Ela vai seguir um pouco estagnada lá dentro, né? Ela não vai germinar essa semente, né? Então ela germina curiosamente, ela germina com a continuidade, né? Então isso é um paralelo assim, para a gente ter também, né? Aí no final, que vocês veem no final ali, tem os links das 6 perfeições, né? Então ela comenta uma por uma, né? Então é um paralelo interessante, né? Porque aqui a gente está olhando numa visão, assim, Dzogchen praticamente, as 6 perfeições, né? Do Buda, né? E ela oferece aquilo na perspectiva do caminho, né? Então complementa muito, muito bem o que nós estamos fazendo. Mas é isso. Depois se a gente conversar um pouco, tá aberto, né? O microfone de vocês também, quem quiser só abrir, vocês fiquem à vontade. Oi, oi, Kátia. Oi, Kátia. Oi, tudo bom, gente? Pela Tudo? aqui, ele faz uma conexão entre essa energia constante e a artificialidade de se construir um lugar para a prática, para sustentar essa energia também. Você, quando torna a coisa sagrada, ou quando a gente tem a fala do cérebro, quando a gente fala numa terra pura, isso seria uma forma da gente também conectar com a nossa energia constante. Seria uma base artificial para que ela pudesse. Entendeu? É mais ou menos isso? Uhum. É. Porque se a gente não fizer isso, é como se a gente rejeitasse as aparências, né? Então o caminho não tem como acontecer, ou seja, a prática não tem como acontecer, porque é como se a gente banalizasse as aparências. Mas as aparências elas não existem, elas são é a própria mente que está ali, né? Então a pessoa, quando ela está tendo um cuidado, né, com o centro de Dharma, por exemplo, com o local de prática, ela está tendo um cuidado com a mente dela, ela está tendo um cuidado com a coemergência dela. E se ela não tomar cuidado com a coemergência dela, essa coemergência desaparece, porque é uma coemergência construída, né? Então é muito impressionante, porque a gente, embora aquilo seja vazio, aquilo é luminoso, as coisas são juntas, né? Então a gente precisa das aparências para atingir a liberação. Se a gente não tiver as aparências, a gente não vai avançar, né? Então o fato da gente ter os locais de prática, da gente cuidar, né? Vocês vão ver que tem progressivamente uma etiqueta que vai sendo apresentada, né? No início a gente não fala muito para não assustar um pouco as pessoas, né? Porque a gente não tem uma cultura de cuidado assim
capitalismo em geral ele não favorece isso, né? Ele é muito predatório, né? Muito selvagem, né? Mas à medida que a sensibilidade da pessoa prática começa a aflorar, essa noção do cuidado começa a surgir também, né? A pessoa começa a tomar um cuidado. No início parece que é um cuidado externo, porque ela sente o benefício, né, daquilo. Né? Então, quando ela vai no centro de Dharma, ela vai num templo, né, ou ela encontra alguma coisa que remete ela para a prática, ela sente que ela precisa cuidar porque aquilo faz bem para ela. Mas essa visão vai se aprofundando, porque ela descobre que, embora aquele paninho que ela tinha guardado, que ela já estava quase jogando fora, aquele paninho ela lava, assim, bota no sol, tira o mofo, ela bota assim no altar dela, aquele pano virou sagrado, né? Então ela descobre que não é o pano, né? Ela descobre que tem uma dimensão interna dela que está acontecendo naquele momento. Ela começa a cuidar disso, né? Então a gente cuida da nossa mente, né? Também. A gente precisa, né? Embora seja vazio, só que a gente não tem essa realização, então a gente precisa cuidar mesmo, né? Então a gente cuida. Então é crucial que a gente cuide, né? Porque senão a gente começa a banalizar. Aí o que que acontece? A gente não tem muita sensação, assim, muita noção de que, por exemplo, a gente está aqui por um mérito nosso, né? Então, sempre que a gente lê aquelas frases iniciais ali no Sutra, né? Ele diz assim, é raramente encontrado em centenas de milhares de milhões de ciclos universais. Isso para nós é meio estratosférico, né? E é mesmo. É a nós agora facultado vê-lo, ouvi-lo, aceitá-lo, guardá-lo. Então ele está dizendo, alguma coisa assim a gente fez que a gente não lembra, porque a gente está com essa cara boa que a gente tem, podendo ter um mínimo de liberdade para poder estar ouvindo e contemplando essas coisas. É muito raro. A gente pode pensar que, de repente, algum tempo atrás na nossa vida, a gente não ia abrir esse espaço, porque a gente tinha outras urgências. Né? Então foi um mérito assim, que a gente acumulou e aquilo apareceu para nós. Né? Só que é como uma planta, né? Ela precisa ser continuamente cuidada, né? Então a gente recebeu essa planta, né? A gente não lembra muito bem, mas a gente já vem cuidando dela de outros momentos. A gente entendendo, não entendendo, a gente tá. Aí agora ela chegou para nós. Só que se a gente parar de regar, ela começa a murchar, inevitável, né? O que que significa murchar? Significa que a gente pode daqui a pouco começar a olhar para os textos, a gente olha para os altares, a gente olha para os templos e pensa, mas isso aí eu já vi, né? Isso eu já sei o que que é. Aí aquilo começa a cair numa zona de indiferença para a pessoa. Então o mérito da pessoa começa a desaparecer, porque ela não cultiva mais, ela não cuida mais. Então não só, vamos dizer assim, nessa vida, mas vamos pensar para frente assim, né? Aquilo vai ficando mais difícil para a pessoa, né? A pessoa vai olhando para aquilo, talvez ela não ache que vale a pena. Então, futuramente, quando ela estiver girando, né, e ela comece a se perguntar como é que eu saio disso, aí ela pode, dentro desse giro, olhar para encontrar o budismo, dentre muitas outras coisas que a pessoa encontra no samsara, e aquilo talvez não tenha o magnetismo de fazer a mente da pessoa parar ali, para a pessoa então ver o que que tem ali, né? Tipo uma caixinha, né, que a pessoa acha que não vale mais a pena abrir. Aí vai ficando bem difícil. Então, por isso que tu for ver o Vajrayana, né? O Vajrayana, eles têm muitas etiquetas, assim, né? A pessoa... No SEB a gente a gente faz um percentual, né, do que se fazia, assim, tradicionalmente, né? A gente é um pouco relaxado nesse sentido, né? Porque a gente é meio selvagem, assim mesmo, né? A gente está aprendendo a cuidar das coisas ainda. É só ver o que a gente está fazendo com o planeta, né? Então a gente é descuidado, né? Então a gente está aprendendo a cuidar, né? Essa ética do cuidado a gente está reaprendendo. Então Dharma ajuda a gente a fazer isso, né? Henrique, Coisa. tá escutando? Oi, Tudo bem? tô Eu tenho uma escutando, aham. dúvida. Como Tudo. é que a gente poderia evitar que essa prática da energia constante, da perseverança, que dentro dessa prática a gente não caísse no materialismo espiritual,
como a gente vê no capitalismo e no trabalho e nos estudos, quanto mais eu me dedicar, mais eu cresço. E eu tenho visto, assim, até algumas perguntas mesmo na Sangha, as pessoas vêm me falar assim, eu estou praticando, 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 e não estou chegando em lugar nenhum e eu vou procurar outra coisa. Hoje mesmo uma pessoa veio perguntar isso para mim. E aí eu fico pensando que a gente pode cair nesse Ela erro. quer o dinheiro de volta, é quase isso, né? É quase isso. De que ela pratica, pratica e parece que não acontece nada, assim. E eu trago isso para minha prática, assim, tenho esse certo receio de Aham. entrar numa perseverança constante, mas também cega, de não saber exatamente para onde eu estou indo na perseverança, sabe? E eu queria saber alguma Uhum. dica nesse sentido para não perder o tino, assim. Essa pergunta é muito boa, sabe? Porque ela, ao mesmo tempo, assim, que ela é super necessária, ela é também um pouco capciosa, sabe? Porque o javali, tem um javali que não quer ser materialista espiritual ali dentro, né? Então, essa pergunta é como se a gente, embora a gente pudesse responder, não tem como resolver 100%. Porque se a gente diz um jeito, instantaneamente surge dentro de nós um alguém que diz, então eu sei como é que tem que fazer. Pronto, é assim. Pronto. Aí a gente refaz toda aquela neurose de novo. Impressionante como é que a mente funciona, né? Então, a gente vai usando artifícios, né? Um pouco nesse sentido. Então, por exemplo, um artifício super bom é a motivação. A gente sempre lembrar da motivação. Então, a motivação, ela vai nos aprumar sempre, né? De pensar, né? Bom, onde é que eu quero chegar, né? Onde é que eu estou indo, né? Então, a gente lembra refúgio, a gente lembra da motivação. Então, isso já, no mínimo, coloca esse nosso javalizão, ele já vai ser colocado dentro de um ambiente, assim, que os referenciais dele vão ser um pouco tensionados, assim, né? Então ele vai ficar mais light, né? Tipo um javali que começa a virar vegano, assim, tomar suco verde, né? Ele dá uma melhorada, né? Não está iluminado, mas ele melhorou. Ele faz exercício, né? Então isso, ele começa a meditar. Então, um ponto é a motivação. Por isso que a gente, ontem a gente estava olhando, né, os 3 métodos supremos, né, nesse estudo do Dojo Rinpoche. O Dojo Rinpoche estava dizendo que o jeito para a prática funcionar é primeiro motivação, depois a pessoa tentar manter um nível de foco, né? Ou seja, ela não fazer aquilo de modo automático que não está, ou seja, a pessoa está recitando um mantra e a mente da pessoa está em qualquer outro lugar, né? Então, quando você está fazendo alguma coisa, tenta estar ali enquanto você faz. E no final você dedica os méritos. Então, isso que ele estava dizendo, né? Então, um jeito é esse, né? Motivação, a gente dedicar os méritos depois, né? Um outro é a gente, inevitavelmente, por exemplo, dentro do ambiente do SEB, né, pela própria classe de ensinamentos que a gente pratica, a gente aborda, a gente, de um certo jeito, sempre vai estar voltando para o tema da coemergência, a gente sempre vai estar voltando um pouco para o tema, a gente sempre vai estar olhando aqui de uma perspectiva um pouco mais sutil. Isso significa que a gente vai tirar um pouco a força das coisas terem vida por si só, né? Ou seja, esse nosso praticante ter vida por si só, né? Então a gente começa a olhar a vacuidade disso. Então isso também dá uma aliviada na gente, né? Porque a gente, quando começa a ficar muito sério, muito tenso, é porque a vacuidade a gente nem lembra dela, né? Com a emergência esquece, né? Então isso é um sinal de que esse tipo de remédio não está sendo tomado nesse momento. Então a gente começa a se perguntar, como é que eu faço para tomar esse remédio também? Ou seja, a gente começa a retornar para o ambiente de contemplar a vacuidade com a emergência, que é o que o Sutra do Diamante está fazendo o tempo inteiro, né? A gente lembra do Sutra do Coração, a gente lembra do roteiro dos 8 pontos Prajna Paramita. Então tem esses ensinamentos que eles nos ajudam a originação dependente, né? Eles nos ajudam a tirar um pouco o peso das coisas, porque é como se a gente esquecesse que foi nós mesmos, fomos nós mesmos que colocamos o peso nas coisas, né? A gente nem lembra disso, né? Mas foi. Né? A gente está fazendo isso nesse momento, né? Então isso nos retira, né, desse lugar de que as coisas de repente ganharam vida própria
e a gente parece que só tem que reagir a elas, né? Então isso é sinal de que a coemergência desapareceu. Então isso é um outro ponto super importante, né? A gente retornar para o ponto da vacuidade com a emergência. Isso vai tirar um pouco esse peso, sabe? Tem um outro ponto também que é assim, a gente lembrar da linhagem, né? Guru Yoga, linhagem. A gente lê a biografia dos mestres, assim, a gente vê que eles passaram perrengues verdadeiros, né? A biografia do Chagdud Rinpoche, né? O Senhor da Dança. Vocês vão achar que o Senhor dos Anéis é fichinha perto daquilo. É muito impressionante aquilo, pessoal. Cheio de efeitos especiais, assim, coisas inacreditáveis que aconteciam na vida dele. A nossa vida é monótona. A gente chega a essa conclusão, né? Que a gente começa a ler a biografia dos mestres. Tipo assim, não acontece nada na minha vida. Isso a gente acha super tumultuado, né? Mas vocês veem o que aconteceu com eles, assim, impressionante, né? Então, tem esse ponto, né? A gente vê o esforço que eles fizeram para manter a lucidez no meio de situações que a gente nem se imagina, né? E também de manter vivo e dar os ensinamentos, né? E trazer aquilo para nós, né? São coisas, assim, fenomenais que eles fizeram, né? Então, a gente lembrar da linhagem, né? Guru Yoga, né? Que a gente chama, né? É muito reconfortante, assim, uma coisa do coração, né? Porque, vocês imaginem, isso aqui tem 2.600 anos, né? E isso foi mantido vivo, né, por todo esse tempo, né? Porque não é assim o texto, né? O texto podia estar guardado, né? Como eles acham esses pergaminhos, às vezes, no sarcófago, assim, numa pirâmide do Egito, né? O texto, tudo bem, mas é um texto morto, né? Mas isso aqui não. Isso é um texto vivo, né? A gente recebeu a transmissão disso, né? Então é como se os mestres todos estivessem falando aqui, né? Enquanto a gente está lendo isso, eles estão vivos aqui falando isso, né? Então isso nos retira também de uma coisa objetiva, pessoal da nossa vida, né? Quanto tempo falta para a gente atingir a realização? Aí a gente escorregou para uma visão autocentrada, né? Então a gente retorna para essa visão impessoal, assim, da própria linhagem, né? Dos ensinamentos e da compaixão, né? E por último, a pessoa retornar à contemplação da Bodhicitta, né? A gente esqueceu da compaixão, certo? Porque a gente está preocupado assim, bom, e a minha iluminação, né? Os outros têm problemas, né? Mas eu devia estar andando, pelo menos. Aí a gente tem sinal que a gente esqueceu deles, né? Então, é muito impressionante, porque a compaixão é como se fosse um antídoto super poderoso para isso, porque ela retira a autoimportância, né? Porque quando esse questionamento ele começa a surgir muito forte, é um sintoma de que a pessoa não está conseguindo olhar para os lados, né? Ela não está conseguindo ver os seres ao redor dela. É um sintoma dos tempos atuais, né? A gente se olha, mas não se vê direito, né? A gente não se enxerga, né? Quase uns vultos assim que passam por nós, né? Então a compaixão desapareceu. Então a gente reconecta com a compaixão, né? A gente precisa disso, né? A gente vai ficando sensível. Então a compaixão vai religando. Aí a pessoa daqui a pouco está super conectada numa dimensão dessas de compaixão. Ela não lembra mais se ela está fazendo aquilo para atingir realização ou não. Eu não lembro. Ela tem coisas ali que ela precisa fazer, né? Aí essas perguntas elas desaparecem. Mas tu não tem como responder isso de um único jeito, né? Então eu acho que esse passeio todo ele pode ajudar, né? Porque a pessoa tem tipo vários botões de emergência, né? A pessoa aperta asterisco no celular, assim, mas a pessoa pode apertar hashtag, né? O jogo da velha. A pessoa pode apertar o 3. A pessoa tem mais de uma opção, assim, naquele momento de pânico, né? Então ela tem diferentes opções ali que ela pode retornar, né? Eu não sei se a Ana tá ali ainda, não. Acho que não. Mas é um pouco isso. É super paradoxal isso, né? Porque hoje em dia não tá muito fácil, sabe? Porque não tá muito fácil, porque tá muito fácil. Esse é o paradoxo. É justamente porque tá muito acessível, é,
a gente não se expõe tanto. Então, por exemplo, né, fazia parte do sistema, do método tradicional, faz parte do método hoje ainda, né, a pessoa se expor. Mas não, eu nem deveria estar dizendo isso para vocês, porque isso é como se fosse uma consequência das fichas começarem. E a cada um de nós tem uma tendência dentro do Sansara de procurar uma espécie de um ninho. Então é bem provável que a gente comece a procurar os ensinamentos quando esse ninho que a gente andava, ele caiu. A gente estava num galho que quebrou. Aí a gente não gostou muito daquilo, começa a procurar alguma outra coisa. Aí do budismo tem lá, SOS. E a gente vai lá ver como é que conserta aquilo, né? A gente vai lá, a enfermaria dá uma melhorada, é bem provável que agora a gente reconstrua um outro ninho e dentre os galinhos que a gente coloca ali tem os galinhos budistas. Né? Aí a gente pendura umas bandeirinhas no nosso ninho, né? Bandeirinhas das 5 cores. Aí a gente bota um incensozinho, né? Aí a gente pode ter umas fotos, a gente vai pendurando no nosso ninho, assim, essas coisas. Né? Então, trabalho, aquilo, daqui a pouco uma araja vem, um vendaval, tsunami, chacoalha, aquilo tudo, né? Nosso ninho bom. Aí a pessoa pensa, é agora, né? De novo, aí a pessoa lembra do lama, daí a pessoa volta. Ela vai, ouve, só que cada ninho desses que a pessoa perde, tem umas zonas de conforto da pessoa que vão juntos. Ou seja, apegos e fixações e assim por diante que naturalmente vão ralo dentro, né? Aí a pessoa, nossa, que bom que isso aconteceu, porque olha só, né? Eu estava preso aqui numa bolha, não ia sair daqui nunca, né? A pessoa agradece, assim, né? Nossa, me dei conta de um monte de coisa que eu nem sabia que eu tinha. Que bom. Depois de muito reclamar e chorar mares e rios, a pessoa agradece aquilo, né? Mas, se a pessoa não cuida, ela pode facilmente reconstruir um outro ninho. Ela pensa, não, esse ninho aqui nem é nem um ninho, é um ninho Vajra. Sim, mas é um ninho grande, mas é um ninho. Então, é fácil isso acontecer com nós, né? Porque é fácil a gente vai ficando em casa, né? Aí tem Wi-Fi, a gente vai ouvindo ali, a gente vai ouvindo as coisas, mas a gente não se expõe muito, né? Então, o máximo que a pessoa se expõe no Facebook e WhatsApp, né? Agora, a pessoa se expor, assim, a convivência, né? A pessoa vai mostrar os podres dela para os outros, né? Eu não sei se eu vou fazer isso. Né? Então, a gente vai gerando essa dificuldade, né? Então, isso é um dos desafios do dia de hoje, né? A gente se expor, a gente precisa, né? E a gente se expõe em grupo, né? Por isso que no SEB, os retiros são sempre em grupo. Esse é o método do Zen, né? O Zen tem esse método maravilhoso de retiro, né? Eu mesmo fiz isso, né? Que é sempre ter gente junto. Porque nós, cada um de nós, somos um grão de arroz. Assim, virgem, né? Desse recém saído, né? Do pé. Cheio de cascas. E a casa de retiro é o pilão. E o dia a dia do retiro é o socador. Então, um dia depois do outro, a convivência é o pilão, né? Por quê? Porque a gente é cheio de frescura, né? Cheio de mania. Ah, não, café da manhã eu gosto de tomar leite morno. A gente é cheio dessas frescuras, né? Ah, o almoço eu gosto de brócolis refogado, mas se for cozido, fervido, eu não gosto, né? A gente é cheio dessas coisas, né? E que, por favor, baixem a tampa do vaso. Tampa do vaso levantada é inadmissível, né? Isso até faz mal para a saúde, né? Se a vigilância sanitária bater aqui, né? O que vão dizer, né? Aí a pessoa é cheia das frescuras, né? Cheia. Nada melhor do que uns bons companheiros de retiro, assim, meio bicho do mato, né? Pra quebrar isso, né? Então, e tu tá ali por anos com a pessoa, né? Assim, meses, anos, às vezes. Aí, o que acontece, né? A gente, nas nossas casas, assim, né? Numa tela
do YouTube, a gente vai, assim, se prepara, né? Se produz, né? Tem a produção, assim, né? Então a gente vai lá, penteia o cabelo, a gente se arruma. Então a gente consegue se apresentar melhor um pouco, né? Não muito, mas enfim, a gente faz o que pode. Agora, tu tá num ambiente desses, né? Que tu tá ali por meses e anos, né? Tu não consegue esconder aquilo. Aí é interessante, né? Porque aí leva um tempo, né? Tem gente que tem uma habilidade, assim, de pelo menos por umas semanas, alguns meses, a pessoa consegue, né? Mas aquilo vai cair, né? Inevitável, né? Aí começa o retiro. Vê o tempo que demora, né? Ai, quando o pilão esse socou bem, que aquilo caiu e a pessoa fica completamente, né? E agora, né? Pronto, agora começa o retiro. Agora a pessoa consegue praticar um pouco melhor a motivação, né? Sem essas cascas aí, ou pelo menos sabendo que essas cascas estão por aí. Chama, tá? Pois é, agora tu não precisa te preocupar tanto com essas coisas, a mente consegue ficar mais equilibrada. Na Tabhavana, tu já... Aí tem uma série de coisas que a pessoa começa a olhar, né? Mais fácil. Então faz parte desse processo, é um processo quase de disposição, né? Da pessoa. Então isso é crucial, né? E esse processo de exposição naturalmente inclui a relação com o próprio mestre, né? Então a pessoa não fica escondendo. Se a pessoa imaginar que ela tem que esconder alguma coisa do mestre, ela está perdendo tempo, porque o trabalho dele é justamente ajudar a pessoa a superar o que ela está tentando esconder. Imagina. Mas é desafiador, né? Porque a pessoa quer agradar, né? Tipo, igual a criança, né? Igual a criança. Quer agradar, né? Quer ser notado, né? Quer ser elogiado, né? Olha como eu sou um bom menino. Uma boa menina, né? Isso é muito interessante. Aí a gente está nesses desafios, assim, é mais difícil que esse grau de intensidade siga disponível para nós, né? Mas é crucial a pessoa passar por umas coisas dessas, assim, né? É importante se expor, né? Mas é isso. Então tá, pessoal. Se alguém tem mais alguma coisa para dizer. Bom, então eu vou parar para gravar aqui.